Olá, nagonianos! 2020 tem quadro novo, viu? Caminhos da África. Vamos conhecer mais sobre esse continente que é incrível. Vamos lá. Regar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balada das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor sobre a... Nós temos 6 continentes no total. A África é o terceiro maior deles e um dos mais populosos. Então daí a gente já tira que não tem como ser um país. E onde foi que a gente tirou que a África é um país? Realmente. Pois é, difícil imaginar. Gente, é sério. Até eu tava tipo, não, porque a África do Sul não, mas a África do Sul é só o país. Exato. O continente é a África, eu tava, meu Deus. Direto, gente, isso é direto. Em escola, muita gente até hoje se passa, às vezes, Sim, com ao certeza, falar em muito reduzir mesmo. a África a um Exatamente. país. Mas vamos tirar isso daqui porque são 30 milhões de quilômetros quadrados, são mais ou menos um pouco mais de 1 bilhão de pessoas no continente. Então é muita cultura, são mais de 1000 idiomas, é muita coisa, muita informação, tudo junto. E só para completar aquilo ali, o continente africano ele é tão importante para a gente entender a nossa história que se a gente for para o norte da África, só para a parte norte, a gente encontra ali um dos fósseis mais antigos do mundo. Sabe Lucy, que é um dos mais famosos, é de lá. Outros que já foram datados de 4 milhões de anos antes, então mais antigos ainda do que ela. Os namíbios, todo mundo ali no norte da África. Então, além de ser extremamente importante para a história, para a gente compreender, ele é cheio de cultura. Sim, com Ele é certeza. super variado, nós podemos encontrar diversos idiomas, são mais de 1000 dialetos, ainda tem português, tem francês, tem a cultura islâmica, tem o catolicismo, tem tudo ali, tem diversas outras religiões, além de Umbanda, além de Candomblé. Então, eu acho que a gente tem que primeiro quebrar essa coisa de que a África é um país. Sim. Entender a África como um continente e entender as milhões de coisas que tem ali dentro. O Egito, gente, eu fiquei muito besta com isso. Quem foi que colocou na nossa cabeça que o Egito não é na África? Até hoje eu não... Gente, até hoje, às vezes também parece confunde, não sei, como você fala de, sei lá, às vezes você não consegue Você fica associar, meio que né? meio Marrocos, árabe, você a pensa que Líbia, é pro Oriente Médio, É. mas não, amores, o Egito é na África, o Cairo, toda aquela cultura, aquelas cores, aqueles temperos, dança, música, tudo aquilo ali é na África. E é uma diversidade imensa. A gente costuma pensar sempre com aquela coisa de pobreza e tal, alguns dados geográficos, mas não, tem cultura ali, tem muita coisa divertida, tem muita coisa interessante, bonita. Tem deserto ali, tem fauna, flora, tudo com muita diversidade. E vale muito a pena a gente descobrir. A gente vai trazer um pouquinho Explorar, disso né, aqui esse nesse continente. quadro. Vamos trazer diferentes países, Sim, diferentes sim. culturas, pra gente entender um pouquinho mais e colocar de fato a África como um continente e como um dos caminhos que a gente pode seguir para além de Europa, para além de conhecer o Oriente como uma coisa diferente, conhecer a África e entender que ali tem diversidade, a gente pode descobrir muito em um pequeno espaço de tempo, Sim, de distância, sim. se a gente se arriscar e for. Com certeza, é um destino super importante, é muito ancestral pra gente, né, pra população negra, então é um quadro também que a gente busca esse reencontro de ideias, de culturas, de entendimento de onde é essa matriz africana, né, então a gente vai pensar a África como um todo, como a Agnes disse, a gente vai sempre pensar trazer um país, uma ideia, porque como a gente disse, a África é um continente, gente, há muita multiplicidade lá dentro, a gente encontra o Saara, a gente encontra a África do Sul com a savana, então há uma verdade de multiplicidade ali dentro, né? A África, como a Agnes disse, ela é o terceiro maior continente em extensão territorial e apesar disso é o mais pobre, é uma coisa muito importante. E um detalhe que a gente não vai se atentar tanto a imagens de pobreza aqui, eu acho isso muito importante. Preferi nem citar, porque é uma coisa que a gente encontra muito no site quando vai ver. Então, vamos puxar para um lado a mais gente mais turístico. encontra, até. né? É o que a gente mais encontra. E a imagem que a gente quer mostrar é de um continente vivo, cheio de cultura, de riquezas também. Existem pessoas ricas. Não há pobreza, não. Isso é resultado de racismo de questões milenares. Mas Exploratórios, a né? gente quer trazer a beleza disso efetivamente, né? De mostrar a cultura desse povo. Então a África ela é dividida inicialmente por 2 regiões, que é a região norte ou mediterrâneo, que é onde fica a parte mais árabe, que é a parte de cima. Então normalmente ali a gente tem o Egito, Marrocos, a gente tem a Líbia e a gente tem a segunda região, que é a África subsaariana. Ela fica um pouco abaixo do Saara e contempla todos aqueles países, que é cerca de 75% do continente. Então a gente tem os países com culturas mais africanas e os países mais árabes, que ficam na parte de cima, na parte superior do continente. E dentro dessas 2 regiões a gente tem outras 5 divisões, que é a África ocidental, oriental, meridional,
a África Central e a África Oriental. Falei Oriental 2 vezes? Setentrional, falei Oriental 2 vezes. Setentrional, Oriental, Ocidental, Meridional e Central. 5 regiões maiores e que ficam todos esses países. A ideia é que a gente pode pensar se a gente traz um país de cada região de uma vez, tentando mostrar um pouco. Vocês podem de comentar cada, o que vocês acham. se tem aí um eu país, concordo. Aí ou se traz a região. Acho que seria A África tem interessante. 54 países e algumas regiões independentes que estão passando por alguns processos. Como a Somália, por exemplo, que está em um processo de guerra, de independência, enfim. Então, tem alguns países em processo de independência, mas são 54 países. Alguns continentais e outros que são ilhas próximas. Né? Eles não chamam de continental, esqueci até o nome agora, é uma coisa com mar. Mas que são 48 dentro do continente e outros 7 que ficam ao redor. Então, é assim que se divide territorialmente o continente africano. É importante salientar, não sei se vocês já ouviram falar isso, e eu já vi muitas pesquisas, e quando a gente sai um pouco desse estudo brasileiro do livro do que é a África, que o continente africano ele foi dividido de uma forma um tanto arbitrária, que não pensou, por exemplo, em tribos rivais dentro do mesmo território. Eu comentar que o processo que aconteceu na África é parecido recorte. com o que aconteceu no Oriente Médio. Sim. Porque ali você entra em um continente em que você não tem informação nenhuma, tem diversas. Só agora, só hoje, a gente já sabe que são mais de 1000 idiomas. Então daí você já tira. Sim. São pessoas que, tipo, com idiomas diferentes nem sempre podem dialogar uma com a outra. Exatamente. Pense isso vários anos atrás. Então eles dividiram, reorganizaram a África e colocaram gente de tribos não só diferentes, mas tribos que tinham ideologias muito diferentes. rivais, em um mesmo continente, ou em um mesmo espaço. Exatamente, então, um território é o que um país. acontece com o Oriente Médio hoje, que a gente fica de longe vendo guerras e vendo lutas, e a gente não sabe o que está acontecendo ali, foi basicamente Exatamente. isso. Foi A África era muito injusta. dividida por reinos antigamente. Né? E é um formato diferente do que a gente tem hoje, essa divisão territorial que a gente consegue ver de cima. Então foi um dos pontos que eu vi nessas pesquisas, por fora mesmo desse padrão de livro de escola, de como isso foi algo arbitrário. E por muito tempo rendeu problemas efetivos, e que até hoje tem resultados. Né? Guerras, porque são pessoas, tribos rivais, assim como indígenas, assim como outros países e colônias da Europa, haviam problemas e choques culturais. Tribos que não se entendiam ou que tinham rivalidade. E essas pessoas, foi extremamente arbitrário realmente essa colocação, né? Sim, exatamente. E aí, pensando nesse continente enorme, com diversos países, a gente pensa o quê também no turismo, né? Turistar, conhecer um pouco mais a cultura. Acho que assim, quando a gente pensa em África, a gente pensa muito em selva, em safari, nessa coisa bem mais natureza, fauna e flora, que é um caminho muito rico a ser explorado, com certeza, não tenho dúvidas disso. Inclusive, aquele safari, meu Deus, maravilhoso. Mas de assim, tudo lá, exatamente. Mas a gente também pode pensar em um grande potencial histórico e arqueológico, como a Agnes trouxe, essa questão dos fósseis, das construções, das civilizações antigas, resquícios de outras culturas que ajudaram a transformar a África como ela é hoje. A gente pode pensar também em diversos passeios mesmo, eu pesquisando, de mergulhos incríveis, de montanha, escala montanha, um monte de coisa, tipo, envolvendo a natureza, visitas a igrejas e a museus super importantes que contam muito mais a história da África, então é extremamente importante. E também os polos econômicos, como Luanda, por exemplo, que é uma cidade que está em expansão, assim, absurda. Então, quem gosta mais dessa pegada cosmopolita também pode se interessar, pode ir pra mais essa pegada. E uma coisa que me remeteu bastante pesquisando sobre o turismo foi o evento que a gente foi em julho, né? Que foi o Viajante Negro, Reconexões através do turismo, se eu não me engano, a gente deixa aqui pra vocês. E como eles falaram dessa questão mesmo da conexão com a África, de ser o berço da humanidade, enquanto as pessoas que estavam lá, elas falavam que se sentiam em casa, se sentiam pertencentes. Então essa viagem pra África não é só uma viagem, é uma volta realmente às suas raízes, às suas origens, a gente se conhecer um pouco mais. Então, assim, a gente pode explorar tanta coisa, é tão rico. E tem de tudo, pô. Você quer o quê? Você quer água? Tudo bem, vamos lá. Cabo Verde, você quer uma coisa mais próxima do Brasil? Tem gente, lindo demais. Lindo, gente, lindo. As paisagens. Uma coisa diferente, deserto da Namíbia, deserto do Saara, tipo... Super diferente. Tem diversas opções. E pesquisando, eu achei uma hashtag que é The Africa, The Media Never Shows You, que no caso é a África que a mídia nunca mostra. E aí, foi uma hashtag criada em 2015 por uma africana, em que ela realmente tinha a intenção de desmistificar esse olhar, esse preconceito que as pessoas têm sobre a África, é só pobreza, é só miséria e tal.
Então, realmente, são pessoas que estão compartilhando fotos da África, de lugares incríveis que a gente pode conhecer. Então, sei lá, poxa, eu tô pensando em fazer uma viagem. Não é assim também, acordei e fazer uma viagem. Mas, tipo assim, poxa, eu tô me programando, quero fazer uma viagem. Pensei na África. Poxa, vou olhar a hashtag, vou olhar algumas notícias. Porque são lugares que, às vezes, até em sites não encontram, porque, sei lá, a pessoa conheceu através de um nativo. Sim. Então, o site às vezes não tem, mas essa pessoa registrou. Então, você pode olhar, pode ver diversas fotos lindíssimas. Eu tava olhando a hashtag. Sério, incrível mesmo. Muito então, lindo. Pode pesquisar por lá, pode pesquisar por sites. Uma coisa que você tem que se atentar também é a questão do visto, porque tem alguns países que necessitam do visto para poder entrar, e tem países que, como a África do Sul, que você pode ficar até 90 dias sem precisar do visto. Então, tem que se atentar a isso. A questão da moeda local também é uma coisa muito importante. Eles têm muitas moedas diferentes. Essa questão da multiplicidade, você tem que... É realmente muito rico, gente. É muito além do tem que pesquisar bastante para poder... Tem questão das vacinas também. Tem países que... Tem vacinas específicas. Na verdade, vacina específica. A lógica deveria ser o contrário, né? A gente pensa que o continente é um país, quando na verdade a gente devia pensar que o continente é um mundo. Sim, porque em cada local que você escolhe, muda o idioma, muda a moeda, muda a cultura, muda as pessoas, vai mudando tudo. Então, e é de um espaço muito próximo. Não é como aqui na América do Sul, que você mais ou menos, pelo menos, consegue entender, tipo, comida, algumas coisas são um pouco mais próximas. Lá não, lá muda muito tudo e muito... de um ambiente muito próximo para outro. Exatamente. Então é muita cultura. Eu espero que vocês tanta coisa que a gente poderia... Seria se fosse pegar pra falar tudo. É digno de uma série, exatamente. Por isso que a gente quis dividir, porque é tanta coisa que não dá pra contemplar só em um vídeo. Não tem condições. É muito bom. Eu espero que vocês gostem dessa ideia que a gente teve, porque é realmente fazer esse caminho pra África, né? Pensar essa ancestralidade, pensar essa riqueza de cultura, de informações. A gente está aberto também a ouvir. Poxa, eu queria saber de país tal, ou alguma informação que você acha importante sobre a África que a gente não citou. Coloque aqui nos comentários para as pessoas verem, né? Porque é muita informação, gente. É um continente muito rico. Se a gente for parar, gente, dá um vídeo aqui de 1 hora, um filme, 10 filmes. Então, realmente, a gente vai sempre trazer essas informações macro que a gente considera importantes, mas é algo construído a muitas mãos. Então, a gente também quer ouvir, quer aprender com vocês. Então, até semana que vem, né? Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Pegar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanda das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e dos belos mais bonitos.